E aí, a gente vai ter o Ibovespa a 150 mil pontos em 2023? Vai ser um ano para ganhar muito dinheiro, embora atualmente o cenário esteja bem turbulento? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Quem é clubista já deixa o like, quem não é clubista e gostar do vídeo, te inscreve no canal, vira clubista e independentemente de ser clubista ou não, comenta. Você acha que o Ibovespa chega a 150 mil pontos em 2023? Comenta antes de ouvir a minha resposta. Bom, sei que pode parecer loucura a gente falar agora em Ibovespa 150 mil pontos, afinal a gente está vendo aí um monte de ruído no curto prazo que nos últimos dias fizeram com que a Bolsa tivesse resultados bem ruins. Afinal, o mercado financeiro esperava um Meirelles na Fazenda e hoje a boataria é que o ministro da Fazenda vai ser o Haddad. Isso acaba movimentando bastante os mercados. Só que eu acredito que esses ruídos de curto prazo, eles podem estar deixando turva uma oportunidade que muitos investidores têm, que é ver de fato a Bolsa de Valores crescendo daqui para frente. Como assim, Ramiro? Vamos lá, sendo totalmente franco aqui, a ideia desse vídeo veio de um vídeo do Daniel Nigri, do Dica de hoje, em que ele comenta por que a Bolsa deve chegar aos 150 mil pontos em 2023. E eu admiro bastante o trabalho do Daniel, achei a chamada muito forte, fiquei curioso e fui assistir ao vídeo dele, entendi os pontos dele e aqui eu vou fazer alguns comentários sobre essa previsão. Vou te falar sobre o que faz a Bolsa subir, vou te falar sobre a possibilidade da Bolsa bater a sua máxima histórica num futuro aí talvez nem tão distante. Vou trazer o meu ponto de vista sobre as previsões econômicas e também um problema que elas trazem consigo. Vou contar o meu ponto de vista sobre o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e também te responder a pergunta desse título. Tudo isso para quê? Para te ajudar a ter uma vida muito mais tranquila e muito mais rica, para te ajudar a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Então, antes de mais nada, tá? O que faz a Bolsa subir? Se a gente quiser entender se a Bolsa pode chegar a 150 mil pontos em 2023, 2024, 2025, a gente precisa entender primeiro o que faz a Bolsa subir. Claro que numa simplificação extrema, o que faz a Bolsa subir é a lei de oferta e da demanda. Se tem muitas pessoas querendo comprar, uma disposição de compra muito grande e uma disposição menor de vendas, que é? Os compradores eles vão pressionando os preços para cima. Mas essa é uma definição muito simplista, né? Uma simplificação muito extrema. E na prática existem duas forças muito fortes que mexem aí com a cotação das ações e, consequentemente, com a cotação da Bolsa como um todo. Primeira força é a expansão ou compressão de múltiplos. E aí no vídeo do Daniel ele mostra a evolução da taxa do Tesouro IPCA+, com vencimento 2035. Ele mostra que essa taxa era de 6,25% ao ano, mais IPCA lá em 2010, e foi caindo, chegando a 4, pouquinhos por cento, 3,9 muitos ali em 2013. Depois subiu bastante, ali em 2015 e 2016, batendo recordes, caiu bastante, chegando a 3% ao ano mais ou menos em 2019 e agora subiu novamente até chegar na posição atual de 5,67%. Por que eu estou te mostrando aqui a taxa de um título público atrelado à inflação? Porque é o seguinte, o investidor que ele vê um título público que em tese não tem risco, pagar a inflação mais 5% ao ano, ele vai ter menos incentivo para colocar o dinheiro em opções mais arriscadas, né, em ações de empresas. Tecnicamente, ele só vai investir em ações se ele achar que no longo prazo ele vai ver o dinheiro dele render mais do que inflação mais 5,67% ao ano. O nome disso chama prêmio de risco. E o fato é que esse tipo de oscilação de taxas ela ocorre em ciclos. E dá para ver visualmente que no momento a gente está ali num ciclo de alta, né? Foram ondas, primeiro caiu aqui, depois subiu, caiu de novo, subiu de novo, até chegar ao patamar atual. Paralelamente a isso, o lucro das empresas na Bolsa, ele não caiu tanto assim. O que fez com que a Bolsa ficasse atualmente num índice de preço por lucro muito baixo, de 4,5 vezes. Ou seja, na média, você comprar uma carteira ampla de ações, você está pagando muito pouco por essas ações em relação ao lucro gerado por elas. Se essas empresas mantiverem a sua lucratividade daqui para frente, a gente está falando que você está recebendo aí mais ou menos 22% de yield em cima do lucro líquido das empresas.
empresas. E o fato do Brasil tá barato ainda é reforçado por esse estudo aqui que o Renato Breia postou no Twitter, que mostra a relação do preço por lucro do Brasil em relação a outros países similares, né? Os outros emerging markets, e o Brasil está lá bem abaixo, bem mais barato que a média. Então, basicamente, isso aqui é a primeira força que faz a bolsa subir ou cair, né? Se os múltiplos se expandem, aumentam, a bolsa está subindo, porque a cotação das ações está subindo mais do que os lucros das empresas, e se os múltiplos se comprimem, a bolsa acaba caindo e ficando mais barata. Aliás, olha só esse tweet aqui da Jenny Lee, CFA, que comenta que até recentemente, até julho de 2022, as quedas dos índices americanos foram puxadas principalmente por compressão de múltiplo. Ou seja, a maior parte da queda do S&P 500 nesse ano é explicado por isso. É porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos está para subir, os investidores estão precificando a maior taxa livre de risco e aí não estão aceitando pagar tão caro pelas ações. E aí o que acontece quando a taxa de juros cai, quando o ciclo de taxa de juros é para baixo? Bom, a gente fez tudo aqui no Clube do Valor, que está na tela agora. Você pode ver que, na média, o IBRX tem retorno muito bom, né, nos 3 anos seguintes à queda de taxa de juros. Tá? Raros foram os momentos em que a taxa de juros caiu e o resultado do IBRX foi ruim. No último ciclo de queda de taxa de juros, ele subiu 17,4% ao ano, e uma carteira de ações baratas teve um resultado ainda melhor. Tem praticamente todos os momentos de pico de taxa de juros futura, quem investiu em ações teve um bom retorno. Por quê? Por conta desse fenômeno de expansão de múltiplos. Bueno, o segundo ponto que faz a bolsa subir, ou que faz as ações subirem, é a variação no resultado gerado. Possivelmente você já ouviu falar que cotação segue lucro, e essa não é uma informação incorreta. Se o lucro de uma empresa sobe muito, e em via de regra, a não ser que essa empresa passe por um período de compressão de múltiplos, a sua cotação também vai tender a subir junto. Então esses são os dois motivos que fazem a bolsa subir. Agora, por que o Ibovespa chegaria na máxima histórica em 2023? Ainda mais num período em que muita gente está falando de recessão global, muita gente está falando em políticas anti-crescimento econômico, como, por exemplo, aumento de taxa de juros no mundo inteiro. Bom, você acredita que a bolsa estaria rompendo sua máxima histórica? Eu tenho duas perspectivas para trazer aqui para ti. A primeira perspectiva é a gente pensar no Ibovespa descontado da inflação. Afinal, a inflação mede justamente isso, né? O quanto as coisas ficaram mais caras de um momento para outro. E se a gente quiser olhar o quanto o investidor da bolsa como um todo, né? Olhando para o Ibovespa, com suas limitações, é claro, ganhou o poder de compra, a gente deveria olhar para o Ibovespa deflacionado. E nesse sentido a gente não está na máxima história. Outra perspectiva que a gente poderia olhar é para o Ibovespa dolarizado, né? Afinal, é assim que o investidor norte-americano olha para a Bolsa de Valores, porque esse cara ele investe em dólar. E aí, se a gente for cruzar o gráfico da oscilação do Ibovespa com o Ibovespa em dólar, com o Ibovespa deflacionado, o que a gente tem é esse gráfico aqui, que mostra que o Ibovespa não está na máxima histórica nem deflacionado, nem olhando em dólares, que na verdade essa máxima histórica, né, em pontos de dólares foi a 36 mil pontos, a gente está hoje a mais ou menos 18 mil, e atrelado à inflação a gente também está aí longe dessa máxima histórica que foi lá pré-crise de 2008. Lembrando sempre, né, que o Ibovespa tinha suas limitações muito fortes até 2013, a carteira ali do Ibovespa de 2012 e 2013 era suco de Eike Batista, né, na OGX, NMX, LLX, e que as regras mudaram depois de 2014, ficaram regras melhores. Mas ainda assim, em dólar e também atrelado à inflação, ela não voltou a esse patamar anterior. E se agora você está pensando, poxa, Ramiro, mas você está mostrando o resultado do Ibovespa, é uma porcaria, né? O Brasil não serve, o Brasil não cresce nada, eu vou investir tudo fora. Bom, preciso te mostrar também que no curto prazo, em períodos de até 10 anos no mercado financeiro, a gente pode ver muitas coisas diferentes e coisas ruins, né? Como, por exemplo, a gente pode ver isso, né? A gente pode ver que o investimento na Bolsa de Valores norte-americana em reais foi um investimento muito ruim por mais de 10 anos. Para quem investiu ali no início de 99, essa pessoa viu o seu dinheiro por 12 anos estar empatado em termos nominais, sem pensar aqui na inflação, para depois ver uma segunda década muito boa.
Ou seja, a renda variável varia bastante para baixo e para cima e não dá para esperar bons retornos em prazos muito curtos. O que me leva para comentar o terceiro ponto, que é o problema das previsões, né? A projeção, a previsão do Daniel Nigri, tecnicamente falando, é muito boa, mas eu quero te convidar para acompanhar essa história aqui comigo, tá? Eu quero te convidar para voltar ali para o ano de 2020, para o início do ano de 2020, janeiro, que era o ano da Bolsa. Afinal, a Bolsa vinha crescendo desde 2016 e ali em janeiro de 2020 ela já tinha subido 64% em relação ao final de 2017, que é esse gráfico que eu estou olhando aqui. O otimismo era muito grande nessa época, como você pode ver com essas manchetes, né? Para onde vai a Bolsa em 2020? Há projeções que Ibovespa alcance 150 mil pontos. Ou ainda, Ibovespa em 150 mil pontos, PIB abaixo de 2 e câmbio estável. Essas são as perspectivas para 2020. Ibovespa acima dos 130 mil pontos, as previsões de analistas para a Bolsa em 2020. Ou seja, era um clima de oba-oba, um clima em que mexeu com a cabeça dos nossos clientes aqui do Clube do Valor. Se você não sabe, o Clube do Valor atua com um serviço de Wealth Management, gerindo patrimônios maiores, e também de Advisor, que é aconselhando patrimônios maiores. E nessa época, a maioria dos nossos clientes queria comprar mais bolsa, embora estivesse vendendo um pouco pelo nosso processo de rebalanceamento. E aí o que aconteceu? É óbvio que ninguém sabia o imponderável, mas essa é a natureza da Bolsa, e o que aconteceu foi uma queda muito forte num prazo muito curto. A Bolsa caiu quase 50% nos primeiros meses de 2020 e se recuperou ainda no mesmo ano, fechando ali 2020 com um resultado positivo. E por mais que você pense, mas 2020 foi imponderável, teve o Covid. Bom, o imponderável é sempre a explicação para as maiores crises que a gente vive, né? Em 1998 teve a crise da Ásia, que era imponderável. Em 99 teve o câmbio flutuante, que derrubou o mercado aqui no Brasil. Em 2000 teve a bolha.com. Em 2002 a eleição do Lula fez a bolsa desabar. Em 2008 teve a crise de subprime e por aí vai, é sempre o imponderável. E aqui a gente chega em dois grandes problemas. O primeiro é que o cenário ele muda muito fácil e rapidamente e isso afeta a compressão e a expansão de múltiplos, que era o que eu estava te mostrando agora há pouco. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu publicar ele, pode ser anunciado o ministro novo da Fazenda e mudar todo o cenário de curto prazo e os múltiplos se comprimirem um pouco mais. E o segundo problema é que isso, né, essas projeções, em especial, o que vai acontecer nesse ano, o que vai acontecer no ano que vem, ela acaba mexendo com a visão de curto prazo das pessoas. E eu acredito genuinamente que ninguém deve investir na Bolsa apenas porque tem uma tese muito bem fundamentada de que ela vai subir muito no curto prazo. Por quê? Porque o curto prazo é uma selva, os ruídos mudam a toda hora e o cenário pode ficar bem diferente daqui a 30 dias, por exemplo. Em outras palavras, eu acredito que você só deve colocar dinheiro na bolsa se você pretende resgatar ele em apenas 10 anos para cima. Dito isso, o que eu, Ramiro, estou fazendo? Tá? Com os meus novos aportes e novos aportes dos meus clientes, eu estou comprando classes de ativos que estão com peso menor na carteira deles. Como assim classes de ativos que estão com peso menor? Eu vou trazer aqui uma simplificação de como é que a gente pensa em investimentos de longo prazo no Clube do Valor. A gente acredita que cada pessoa é única, cada pessoa tem suas próprias características, objetivos, desejos, tolerância ao risco, experiência e, portanto, cada pessoa vai ter a sua própria carteira de investimentos ideal. Vamos simular aqui uma carteira que seja 50% renda fixa e 50% renda variável, né? Vamos dizer que eu te conheci bem, entendi que essa é a tua carteira ideal, você foi lá, montou essa carteira e viu ativos de renda variável cair 25% em 3 meses e os de renda fixa subir 5%. Ou seja, a sua carteira saiu dessa composição para essa aqui. Ela está com peso de 41% agora em renda variável e 58% em renda fixa. O que eu vou fazer no teu lugar? O que eu vou fazer se eu for o teu gestor da carteira? Eu vou usar dinheiro novo para comprar renda variável. Ou seja, eu não vou comprar porque eu estou projetando que vai subir, eu vou comprar para trazer a tua carteira atual de volta para a composição ideal. O nome disso é estratégia de alocação de ativos e eu acredito que todo investidor de longo prazo deveria conhecer essa estratégia, deveria ter a sua própria alocação de ativos, incluindo diferentes classes de ativos, né, como renda fixa, fundos imobiliários, ações norte-americanas, ações brasileiras, enfim, tendo um bom mix. E antes de eu te explicar se na minha visão o Ibovespa vai chegar a 150 mil pontos ou não, deixa eu te explicar sobre algo que eu tenho certeza que vai cair e vai cair bastante, que são os
preços dos nossos treinamentos aqui no Clube do Valor. A gente tem uma série de treinamentos sobre investimentos em ações, fundos imobiliários e renda fixa. E se você ainda não é nosso aluno, você tem desejo de entrar neles, mas até hoje não entrou por conta do preço, a gente está preparando uma Black Friday aqui no Clube do Valor. Tá? A Black do Clube, que vai ser uma semana muito especial com descontos muito grandes. Aliás, todos os nossos cursos eles estão fechados para venda hoje e vão abrir somente em condições especiais na semana Black do Clube. Você pode conferir mais detalhes dessa promoção e também se registrar para receber as ofertas em primeira mão apertando nesse botão aqui e também o link na descrição e no comentário fixado. Enquanto isso, quando você vai se cadastrando na promoção, deixa eu te responder se o Bovespa vai chegar aos 150 mil pontos ou não. Eu vou ser bem franco aqui, para mim é bem óbvio que o Bovespa vai passar dos 150 mil pontos e vai passar bem desse valor. A única coisa que eu não sei é se isso vai ser em 2023, se isso vai ser em 2024 ou se isso vai ser em 2025. E na verdade eu acredito que para quem está na fase ativa, ou seja, está ali trabalhando, ganhando dinheiro, poupando dinheiro, é até melhor torcer para os preços ficarem mais baixos, sendo negociados a múltiplos muito baixos, muito comprimidos, porque aí quando os múltiplos se expandirem, você vai estar comprando bastante na sua estratégia de alocação de ativos e vai acabar tendo um resultado melhor. E aí eu te pergunto, isso faz sentido para ti? Se sim, então talvez esse vídeo aqui em que eu comento sobre 5 ações que eu estou comprando em novembro pode ajudar a dar passos mais eficazes na seleção de ações. E se você gostou do vídeo, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor para mais vídeos assim. Grande abraço!